Oiê, eu sou Lana Retori e esse é mais um episódio do Retórica Podcast, Conversas que Cativam. Hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que a família Imperador dos Camarões, que eu tenho o maior orgulho de dizer que também é minha família. Patrícia Brumati, seja muito bem-vinda, minha cunhada amada, minha comadre. Michael Brumati, meu amigo, colega, confidente. E Marlete, uma princesa maravilhosa, que compartilha comigo todos os momentos alegres, felizes, tristes. E hoje a gente está aqui para falar sobre negócios, a gente está aqui para falar sobre a nossa vida, a gente está aqui para falar sobre desafios. E o Imperador dos Camarões, que é esse restaurante que todo mundo conhece, que tem toda uma história, uma tradição aqui no nosso estado, e que vai ter muita coisa para fazer vocês aprenderem e entenderem sobre negócios e sobre a vida. Vem comigo para esse episódio. E para começar o nosso episódio de hoje, eu proponho um brinde para vocês descontraírem. Saúde. Gente, o objetivo do podcast é que vocês possam fazer uma conversa como se a gente estivesse na nossa casa. Então, assim, hoje vai ser uma extensão do nosso final de semana. Né? Onde a gente conversa sobre negócios, onde a gente conversa sobre a nossa vida, sobre filhos, sobre problemas, sobre viagens, sobre desafios. E eu queria, para dar um início e para a gente se organizar, pedir que vocês se apresentassem, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor de vocês, inclusive falar um pouquinho da formação de vocês, o que vocês fizeram, como foi a ideia de vocês chegarem até aqui, para que a gente possa começar a contar toda essa história. Vamos começar pela Marlete. Marlete, se apresente, por favor. Olá, eu sou Marlete Suetbus, sou mãe de Patrícia, de Michael, e estou aqui para falar da minha história de vida, como começamos, como construímos a imagem, a logomarca, o nome Imperador dos Camarões. Ah, maravilhosa. E você, Michael, fala um pouquinho aí da sua formação, como é que você atua hoje? Me chamo Michael Brumati, né? Filho de Marlete, irmão de Patrícia. Enfim, o que eu posso dizer é que fui criado e debaixo de um balcão de um restaurante. Né? Então, costumo dizer que está no meu sangue, né? Por mais que eu queira ou não, mas fui conduzido, né, ensinado, enfim, e me dedico a esse empreendimento, né, ao ser comerciante, né, a parte administrativa, enfim. Então, sou formado em administração também. Depois que eu terminei a administração, fui morar fora, fui para a Espanha, fiz curso de gastronomia. Retornei, né, isso antes disso também já trabalhei a vida toda com meus pais, né, e depois fiz minha formação e voltei para dar continuidade aos empreendimentos da empresa, né, da família, que é o Grupo Imperador dos Camarões. E estamos até hoje nessa luta, nessa batalha que é sem fim. Né? É dolorosa, mas no fundo é muito boa. É gratificante. É gratificante, né? Exatamente. Durante todo esse episódio, a gente vai conversar sobre muitas coincidências, né? Muitas coincidências que existem nas nossas famílias, nas nossas vidas, nos nossos negócios. E que é muito interessante. E a gente sempre fala sobre isso e vamos agora mostrar isso para todo mundo, tá? Vamos lá. E você, Paty? Eu sou a caçula. A princesa. A princesa. Irmã do Michael, filha da Marlete. E por toda a infância e adolescência, fui protegida. Enquanto botavam o homem para trabalhar novinho, eu fui a protegida. E hoje, de vez de eu agradecer, eu reclamo. Porque eu gostaria de ter sido mais impulsionada nessa fase para me virar mais, sabe? Para quebrar medos, ter tido mais coragem nessa parte. Mas, quando chegou a hora de ter uma formação acadêmica, minha mãe me incentivou a fazer nutrição, né, em fazer o curso de nutrição. Me formei em Maceió. Na época eu tinha interesse de sair, ir para São Paulo, quem sabe, pensava em fazer gastronomia,
Mas ela conversou comigo, mais uma vez, ela botando debaixo do braço, com preocupação de filha sozinha por aí, e como vai, como vem, onde mora sozinha. Então, ela não gostou muito dessa ideia e me incentivou, influenciou de eu ficar por aqui mesmo e realizar e fazer um curso onde ninguém da família tinha se especializado. E naquela época, restaurante estava tendo obrigatoriedade de ter nutricionista formada exercendo dentro da empresa, né? Então, como ninguém tinha partido para a área, eu achei uma oportunidade, né? Uma área que eu nunca tinha nem pensado, não tinha cogitado, não sabia nem o que é que se fazia. Me formei, não me interessei, não abriu portas, achei que poderia abrir portas de clínica, parte hospitalar, qualquer coisa do tipo. Não tive interesse. Durante a faculdade, comecei a trabalhar na empresa, comecei a trabalhar com minha mãe. Então, ela começou a me passar a área que ela trabalhava, que era a parte financeira, a parte ali mais bastidores e influenciando também um pouco na parte de RH. E fui conduzindo, né? Ela foi me conduzindo, eu fui aprendendo com ela, até que ela passou o bastão para mim nessa parte. Então, hoje, eu realizo a parte financeira e conduzo também com parceria com o Maico a parte de RH. E outras coisas, né? Que sempre tem Faz tudo, né? áreas, né? 1000 áreas que o administrador acaba fazendo. Não tenho formação de a parte de RH, nem parte de finanças, financeira, nada, mas a gente aprendeu com a vida, com o dia a dia. A formação da experiência. Formação da prática experiência, que se com aprende. erros e acertos, e a gente não acerta toda hora, também continuamos errando. E é essa área que eu hoje realizo na empresa. Então, e é sobre isso, né? A nossa primeira temporada do Retórica Podcast, a nossa abordagem são empresas familiares. Por isso que a gente está hoje aqui com o Imperador dos Camarões. Durante toda essa temporada, nós vamos trazer aqui para o episódio, aqui para o nosso podcast, várias empresas que são uma referência para mim, né? Antes de nós sermos família, o Imperador dos Camarões sempre foi uma referência, né? E a gente troca muitas ideias, conversa muito sobre isso. E o grande desafio das empresas familiares é isso. A gente falou no episódio anterior de como é desafiador você separar o que é empresa e o que é família, quando que é o momento da gente trazer os problemas da empresa para dentro de casa e da gente deixar separado. E eu tenho certeza que durante a trajetória toda dessas temporadas, a gente vai ouvir muitas pessoas falando sobre isso, que isso realmente é um desafio, né? Bem, gente, eu queria que a gente começasse do começo, né? Do princípiozinho. Como que tudo começou? Por que vocês vieram para Maceió? Como foi que as coisas aconteceram muito antes de pensar em existir Michael, Patrícia, né? Conta um pouquinho, Marlete, dessa experiência, desse desafio, né? De vir para uma cidade nova, sem família, para que o pessoal entenda o que motivou vocês a dar esse start. Michael já existia. Já existia. Michael é paranaense, nasceu em Foz do Iguaçu. Patrícia, que nasceu aqui em Alagoas. Única nordestina da família. Mas a gente já né, Michael? Não é de nascimento, mas eu já me considero alagoana de coração. Exato. O que motivou, assim, a gente na época, eu e meu ex-marido, foi, assim, as belezas daqui. Que a gente veio de férias, porque a gente já estava lá no ramo gastronômico, no Mato Grosso. A gente tinha uma pizzaria. E 4 anos sem tirar férias. Sabe que esse ramo gastronômico não é fácil, ainda mais no começo. E a questão é que vocês eram a mão de obra da pizzaria. Sim. Então, assim, não tinha funcionário, né? 4 realmente sem férias e mão de obra braçal, lá era dia bem e noite. puxado, assim. Então, e a gente acabou, assim, construindo lá um quadro de confiança e resolvemos tirar umas férias. As primeiras férias, 4 anos depois, Exatamente. sem conseguir dar um suspiro. Sem suspirar. Aí vocês escolheram vir para Maceió. Foi.
Foi porque um casal de vizinhos nosso veio a Maceió e falou que era lindo, tá? Paradisíaco. Era um paraíso. Eu falei, vamos conhecer esse paraíso. Só que a gente chegou aqui e se apaixonou. Ai, quem não se apaixona, né, por essas praias? E aqui a gente já, quando a gente chegou em Maceió, a gente já assim foi um quiosque de praia. E esse quiosque de praia era de um carioca. E ele estava vendendo. E a gente ali já se interessou. Que tal a gente vir para Maceió, né? A gente com o trabalho que a gente faz lá, eu acho que a gente vai se dar super bem aqui. E foi assim que a gente iniciou. Eu já fiquei em Maceió, tu acredita? Ah, das férias você já ficou, nem voltou mais? Ela eu e o já Michael. emendei as férias. E o Michael tinha quantos anos? O Michael tinha 3 anos. 3 anos para 4 anos. 4 anos, assim. E já fiquei com ele aqui, porque o rapaz, o carioca, ele queria ir logo embora. Então, eu já fiquei Ele tinha aqui. pressa para vender. Tinha pressa, é. E eu já fiquei aqui, ele foi para lá, fechou o negócio e com o empreendimento que a gente tinha lá. E eu já fiquei aqui cuidando e a gente começou ali, no quiosque de praia. Entendi. Né? Para você ver, né, o que é a mente do empreendedor, que vai para tirar férias. A gente conversa muito sobre isso. A gente viaja para tirar férias e fala assim, não, vamos no shopping, vamos olhar, Mas é olha isso aqui. sempre com um olhar de com um olhar de investimento. Por que a gente é assim? A gente não captar consegue. coisas novas. Não, e é assim, né? Minha família, meus pais sempre foram assim. Qualquer viagem que a gente fazia era... Eita, dá pra pegar esse ponto aqui. Isso aqui e seria aqui um bom dava pra negócio. morar, e aqui já dá... Aí agora com o marido, né? Ó, tem que passar no shopping, porque eu preciso ver as vitrines, preciso ver quais são as marcas que estão, e não sei o que. Eu disse, tá, e as férias ficam onde, meu Deus? Tem um ditado, não vou não saber falar, que eu não sou boa porque de a gente ditado. É aquele negócio que não cai muito, o fruto não cai muito longe, né? Isso, é isso A mesmo. gente acaba repetindo um pouco, né? O que a gente é acostumado E a gente ver. acaba aproveitando as viagens para ter Ter mais referência, conhecimento, ter Renovar as referência, ideias, né? renovar. Com certeza. Ainda mais nessa parte gastronômica, né? Com certeza. Você Nunca viajei para não olhar não nada. olhar. Não ter o olhar do trabalho, né? Não tem como. Não tem Faz como, parte. é impossível. Faz parte. É E no quando a nosso gente viaja, a DNA. gente come, vai para bons restaurantes e vê estruturas, arquiteturas, e louças, e Inspirações. apresentação, combinações de prato. Isso eu acho que é a experiência, né? A gente aprende muito, por isso que viajar é tão importante. A gente Muito. sai do nosso mundinho aqui e começa a visualizar coisas que a gente não pararia para pensar estando inserido só no nosso contexto, E a gente né? adora viajar, né? Pois é. E por isso que é tão importante tirar férias. Eu sempre Sim. digo nas empresas, né? Tem, às vezes, os líderes, principalmente os cargos de liderança, quando as pessoas vão crescendo, a pessoa fica aquela coisa ávida pelo trabalho, quero trabalhar, trabalhar. Mas as férias, elas são necessárias e importantes porque elas também contribuem para o nosso rendimento no trabalho. Né? Não só pelo descanso, mas por a gente abrir o nosso horizonte para ver outras coisas, para Referências, conhecer outras coisas. exemplos. Com certeza. Certo. Aí, Continuando. Aí a gente colocou a marca Imperador dos Camarões, né? Foi em 1989. E estamos até aí no mercado até hoje. Não é fácil, né? Você se manter 35 anos, né? A gente vai fazer 35 anos esse ano no mercado. Mas a gente foi indo aos pouquinhos, crescendo, fazendo nome. Você sabe como é. Com Você também, certeza. né? Com E me a diz sua uma família. coisa, ô Marlete, e em que momento vocês realmente decidiram, não, a gente agora vai ficar aqui de vez? Já no início. Desde o começo. Desde o começo. Não teve assim, vou esperar acontecer alguma coisa, não. Vocês já tomaram a decisão. Porque... Não aconteceu uma história de que o pai teve que voltar e aí mandou vender tudo. Exatamente e aí botou na isso. mudança, o caminhão se perdeu. Foi uma... Mas tem muitas Tem umas detalhes, histórias, né? histórias. Então, é isso que a gente quer saber, entendeu? Não, que mas ninguém sabe. assim, de decidir de ficar aqui foi quando o cara fechou, ele falou que queria vender e a gente já fechou o negócio com ele ali.
entendeu? E assim, não comprou Então- só comércio, né? Eles compraram já o apartamento, já vieram de mudança. Meu pai foi, pegou o caminhão de mudança e trouxe tudo de casa, da Explica melhor empresa. É porque a gente já tinha um pensamento lá, a gente já estava lá há 4 anos, a gente tinha um pensamento de sair de lá. Porque era uma cidade muito pequena, né? Que a gente Pra Não tinha você tanta ter estrutura noção, física, a não tinha pizzaria que energia, eles né? tinham era o único ponto comercial da cidade que tinha gerador. Então, eles contam sempre que, assim, depois das 10 horas da noite, a cidade não tinha energia. Exatamente. E aí, eles tinham um gerador, assim eles contam. E vamos falar Mas Então, é vai passando a verdade. história. E você não falou a cidade, é Sorriso, É né? Sorriso, Sorriso. no E Mato hoje é a Grosso. terra da soja. Hoje né? é a capital do soja. Hoje é E considerada a aí, capital do soja. eles eram o único que tinham gerador, então eles funcionavam na cidade, então não tinham o que fazer, só tinha eles, e aí todo mundo ia pra lá. Diz que logo cedinho, né, já fechou tarde, aí logo cedinho já tinha gente batendo na porta para abrir, eles ainda estavam dormindo, se levantando, sabe? Uma coisa assim, muito cansativa, uma coisa, um atropelo, vamos dizer assim, né? E aí, chopp, meu pai sempre contava que É a única chopp tinha que ir choparia. na capital para poder pegar, né? Comprar, aí levava e ele controlava ao longo da semana a venda para poder ter ao longo de todos os dias. Pra não acabar Pra logo. não acabar logo, porque era também o único que vendia chopp ali na cidade. Então, Isso aqui é todo mundo legal. queria. Então a gente Então, queria tem esses crescer, né? A pontozinhos gente da estava com o história. intuito de crescer. E lá a gente não via muito assim que a gente ia crescer. E quando a gente chegou aqui, falou: aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Praia, sol o ano todo. Não, né? e a coragem, né, de vir com uma criança pequena, mudar a vida inteira, mudar a escola, né? Começar de novo. Eu acho que é porque nós éramos muito novos ainda, né? Então tinha aquela coragem, né? Aventureiro, hoje eu né? A não gente faria sempre mais fala de isso. jeito nenhum. Muito Mas, aventureiro. E ele tinha um espírito muito aventureiro, Uhum. né? E quando a gente saiu de Foz, eu era bancária, ele era bancário também. Mas a gente largou tudo e resolveu empreender no ramo gastronômico. Então, Legal. a gente está aí até hoje, né? No mercado. Não, muito legal. Ô, Michael, e me conta assim, em que momento, né, vocês, assim como eu, vivenciaram desde que nasceram essa escolha dos nossos pais, né, de estar nos negócios. E a gente, né, eu sempre estive lá trabalhando também, mas eu tive a oportunidade de ir para outros lugares. Com você, como é que foi? Você, desde muito cedo, já estava nos negócios. Conta um pouquinho de como foi que você realmente fincou o seu pé nos negócios da família e quais foram, assim, os principais desafios de estar inserido num ambiente de comércio, de negócio familiar, onde você era criança, era o mais novo, assim, que estava entrando, né? Entre o seu pai e a sua mãe, você era o mais novo. Que estava entrando para trazer ideias, para trazer... Enfim, como que foi esse desafio para você? Bom, como eu disse no início da nossa entrevista, fui criado debaixo do balcão, então assim, não teve muita escolha. Tem isso aqui para abraçar. Se você quiser, abraça, se não... Abraço também. Abraço também. Se não, procura teu caminho, né? Mas, enfim, fui conduzido, né? Enfim, meu pai me puxou muito nessa questão, né? Então, ao longo aí dos meus 13, 14 anos, eu já estava não com um ritmo, né, constante, porque tinha, né, escola, colégio. Então, à medida do possível, ele sempre foi me puxando para que eu tomasse gosto pelo trabalho, aprendesse a realidade do dia a dia, né? Exato, ter responsabilidade, né? Da onde saber vinha quanto o dinheiro. custa, né? Enfim, quanto custa para ter as coisas, né? Saber que nada, né? A gente fala sempre, nada cai do céu, enfim. Todas essas educações que todo pai, toda mãe gosta, né? Procura dar para o seu filho. Então fui conduzido a isso. E fui gostando, aprendendo. Sempre tive vontade, sim, de partir para outro ramo de trabalho, né? Eu sempre tive vontade um pouco de engenharia, sempre gostei muito de lidar com parte de arquitetura, engenharia, construção.
Também por ter aprendido dentro, né, que a gente costuma dizer, o restaurante é um ambiente que proporciona vários ensinamentos, né? Tem a questão da gastronomia, de aprender a cozinhar, mas você tem a linha de frente, você tem a administração, você tem que ser contador, você tem que ser o financeiro, você tem que ser jurídico. Você vai aprendendo um pouco de tudo, você vai absorvendo tudo. E também a construção, porque quando a gente ia construir, antigamente não tinha todas essas regalias. Por exemplo, a gente está com uma obra, né, em reforma, e aí é tudo muito diferente, né? Você tem que contratar um arquiteto, depois ir para um estrutural, o engenheiro estrutural. Não tinha isso, meu amigo. Chama o peão, pedreiro, encanador, eletricista. Eu sou arquiteto, pegava folha, eu sou engenheiro, eu sou mestre de obra, eu sou tudo. Então, isso faz você aprender muito mais, né? Porque você tem que estar ali 24 horas. Eu sou o cara da compra, o que vai correr, comprar, enfim, areia, tijolo, cimento, enfim. Então, acabei... Que vai fazer a obra andar, né? Exatamente. E aí acabei também absorvendo isso e também vi que tinha um pouco de, digamos assim, um pouco de dom. Gostava, sabia, pegava fácil, né? Sempre fui muito de questionar com toda a mão de obra, né? Sempre fui muito curioso. Então, nunca só aceitava, é isso, tá, mas é isso por quê? Por que isso, por que aquilo, né? A gente de sempre procurar brinca saber. que eu era a única criança que tinha ventilador e luz na casa da Barbie. Exatamente. Ele Meu fazia irmão que isso fazia. na casinha. Exato. Então, ele adorava esse negócio de fio com fio com a pilha. Exato, engenharia, né? Desmontava os Desmontava carrinhos, tudo fazia para tudo. montar de novo. Sendo que eu tinha que escolher ou começar do zero, né? Faculdade, enfim, construir nome, trabalhar para os outros, etc. Construir uma carreira, um nome. Ou dar seguimento ao que meu pai já estava fazendo, meus pais fazendo, né? E aí, eu disse, bom, eu acho melhor ir por aqui, né? A gente sabe que é um trabalho árduo e tal, mas a gente vê que tem a parte gratificante. Queira ou não, também é um trabalho que minha mãe sempre costumava me dizer, olha, a engenharia é boa, ser advogado é bom, ser médico é bom, tal, mas também todos não têm uma certa liberdade de horário, como a gente não tem. Exatamente. Só que é o seguinte, tem limites de salário. Aqui, se você tocar, você faz o seu salário. Se você quiser ganhar bem, basta você trabalhar e colher. Deixar de comer, deixar de comprar roupa, ninguém vai. Pois é. Exatamente. Deixar de fazer obra, vai. Medicina nem tanto, mas o cara só vai quando tá no risco da morte, né? Não vai no preventivo, Não vai no né? preventivo. Ninguém fica sem comer. Jurídico é só você parar de fazer as coisas, você não leva nenhum processo. Você não precisa acionar o jurídico. Então, quando você começa, lógico, estou falando aqui, né, brincando no linguajar mas simples. eu te incentivei mas muito. era isso, Eu era exatamente isso. Eu muito. ficava, no fundo é uma brincadeira, eu sei que tal, mas tem razão, deixar de comer ninguém vai. Não, e sabe o que acontece? A gente começa, com um pouco de maturidade, a encontrar o nosso propósito dentro deste negócio, Isso, né? exato. Você, como você está dizendo, eu vejo como vocês gostam de tocar obra, né? De fazer reforma. Toda hora. Toda hora, tá. Então, quando você gosta, você vai encontrar uma alegria nisso e as outras coisas vão te completando também, né? Exatamente. Como eu digo, eu adoro ensinar. Então, peraí, por que eu tenho que ensinar para fora se eu posso ensinar dentro da minha própria empresa? Se eu posso trazer o que eu gosto de fazer para minha realidade e isso voltar para mim também, né? Você tem que achar um propósito Isso. dentro da empresa familiar que você não precisou abrir mão. Exatamente. Ou seja, não é simplesmente vender comida, Não. né? Vocês não estão ali para entregar camarão. A gente tem que pensar em experiência, né? Em ambiente, em todo um contexto. Tem Exato. tudo um contexto por E trás, sobre né? o Michael me intrometendo, durante toda a adolescência, o Michael foi todos os setores do restaurante. Todos. Ele ficou um período como Tinha que aprender de tudo, recepcionista. né? Tem que saber Depois fazer tudo, ele né? foi pro bar, faz tudo. Depois Bom. ele foi para garçom, depois ele foi para caixa e faltava... A cozinha. Foi E aí- onde eu falei Não, pra ele, exato. Assim, pra ele. É aquela história, como é que você vai pedir para alguém, ou você vai cobrar de alguém, vai Exatamente. fiscalizar de alguém, se você não sabe fazer? Ou seja, Você tem- pessoal, é o que a gente sempre fala. O exemplo arrasta. Né? Né? Exato. A gente, para poder mandar alguém fazer, a gente primeiro tem que ser o Saber primeiro fazer. exemplo. Saber Né? fazer. Porque se amanhã você não tiver mais nenhum garçom, nenhum maître, nenhum cozinheiro, Arregaça a manga. você vai fazer o quê? Vai fechar o restaurante? Jamais. Não vai. Quem é que vai estar lá? É Patrícia, é Michael e é Marlene.
Marlete. E eu né? sempre amei cozinhar, e por isso que eu incentivei, Michael, que tal você ir para fora? Era um né? setor Fazer que eu não entrava curso. muito, né? Não entrava muito porque eu tentava seguir ali os passos que meu pai me dava. Então, meu pai sempre também foi muito da linha de frente. Ele também gostava de cozinhar e tal, mas é aquela história. Ou vira cozinheiro, ou vira administrador. Os dois não dá. Difícil. A empresa é difícil. Então, eu senti essa falta. Até que eu costumo dizer, por que você foi fazer gastronomia? Tem o incentivo da minha mãe, tem o incentivo do meu pai. Mas o que mais me pesou foi quando eu cuidava da parte de auditoria da empresa, controle de estoque, essas coisas, contagem e tal. Então, ficava comigo nessa área. E aí, um belo dia, eu fui questionar um cozinheiro. Por que estava gastando demais isso? Por que estava fazendo muito molho, desperdício, né? tal. E fui bater na linha de frente. E aí, sempre batia na linha de frente com esse rapaz. E até que um belo dia, a gente de fora, assim, eu costumo dizer que ele estava lá dentro da cozinha, de fora a gente chama a boqueta, né? Onde passa os pratos. E aí, nesses estresses, eu sem querer levantei o dedo, né? Porque, só porque sou o diretor e fui errado dessa parte. E aí o cara simplesmente me baixou ali a bola e fez, já que você está falando, então entra aqui e me ensine. Aí dali em diante Foi questionado, né? Botei o rabinho entre as pernas, voltei para minha sala e dali em diante eu disse, eu tenho que mudar. Como é que eu vou questionar um cara se eu não sei? Só falar, mostrar planilha é bonito, mas vai na prática. Na hora da mão da massa, né? Que a gente Aí vê. foi quando eu terminei, nessa época eu estava fazendo administração. Já tinha terminado. Não, eu estava na administração ainda fazendo a Exanc, onde depois foi a Maurício Nassau, né? E hoje... Onde ele estudou com meu marido, seu irmão. Olha as coincidências, né? Olha as coincidências. Coincidências começaram. Exatamente. Enfim, me formei e aí sempre fiquei com isso na cabeça. Aí um belo dia bati na porta do escritório deles e disse, tô vendendo carro, tô me mudando, a faculdade já vai ser paga, só tô aqui só para comunicar, não tô pedindo nem autorização. Aí os dois, como é que é? Disse, terminei a faculdade e agora eu vou para Espanha. E a gente ainda escuta que é muito fácil tocar um negócio quando foi papai e mamãe que deu, né? Isso aí, né? isso aí é o que a mais gente me ainda falam. escuta isso. É o que Olha mais só me que legal, falam. eu não sabia disso, que você tinha ido por conta e risco próprio. Não. Né? E aí, lógico, depois conversando, porque é isso, por que você vai e tal? Eu disse, não, eu tinha acho que era um polozinho na época, né? Eu disse, o carro já está praticamente vendido. Na época, o Serginho e o Felipe já morava lá, um morava em Bilbao. Inclusive, pegou até a poupança da Patrícia. Eu usei toda. Pois é, ela tinha a Foi. previdênciazinha, eu saquei a minha e saquei a dela com autorização, né? Ela era ainda de menor, eu disse, não, depois eu pago. Depois eu pago. Vendi o carro, já tenho mais ou menos calculado quanto é a faculdade, porque eu fui para fazer duas, né? Você foi para onde mesmo? Para Barcelona? Para Barcelona. E aí eram 2 cursos. Um de cozinheiro, né? Que a gente chama cozinheiro, de fato não existe. Todo mundo acha que existe curso de chefe de cozinha, né? Mas não existe isso, é cozinheiro. Chefe é todo um grau, né? Que nem virar doutor, né? Você tem que fazer uma faculdade, graduação, mestrado, para depois você virar doutor. Que ele fez de 1 ano. E aí, cozinheiro e pastisserie, que é a confeitaria, né? Enfim, tinha calculado, sabia quanto é que ia dar, moradia, custo de passagem, disse, cabe. Tenho dinheiro para ir fazer e voltar. Só não vou ter... E fazer dinheiro lá, né? E só não vou ter para se manter e o resto eu dou um jeito. Lá eu me viro, né? Com essa questão de dizer, eu só faço de tudo aqui, por que eu não vou lá? Eu viro garçom, eu viro cozinheiro, lá ele aproveitou faço extra, vamos embora. Não tenho medo para nada. E fui. Aí, lógico, meus pais depois me ajudaram. Disse, não se preocupe não, eu te ajudo com a faculdade, esse dinheiro que você já tem aqui, você pague as outras coisas, sua moradia e tal, para você sobreviver, alimentação, etc, etc. Mas mesmo assim, fui com o objetivo e lá consegui fazer algumas coisas na própria faculdade. Consegui fazer, né? Comecei como estagiário e depois fui conseguindo um emprego. Aí Qual era a faculdade lá? A Hoffman, Escola Hoffman. E, enfim, aí enquanto fazia gastronomia, era de manhã era para o curso de cozinheiro, à tarde confeitaria e à noite eu virei garçom de um hotel. Aproveitei. Para poder fazer o extra. E outra, barista, garçom, que era porque e lá outra é tudo, já né? agregou o conhecimento para Exatamente. você Lógico, utilizar a também. experiência. Né? Eu falei para lá- ele lá, você tem que ocupar o tempo todo. Sim, com certeza. Né? Para Otimizar o aprender tempo. todas as Com áreas. certeza. Enfim, aí isso aí acho que foi um dos maiores crescimentos que eu tive
como E pessoa. depois você foi para São Paulo, né? Isso Saindo foi de lá. depois, né? Depois voltei, retornei. E eu gostaria de ter ficado mais tempo, mas aí meus pais, rapaz, vou deixar isso aqui para quem? Você foi com objetivo, agora você já tá com outro, né? E aí foram me conduzindo de novo, aquela pressão Foi, não psicológica. queria voltar mais. Eu disse, vou ficar por aqui. Barcelona. Enfim. E aí acabei retornando, e aí dei continuidade, dei um upgrade aqui na cozinha, na empresa. E nessa época a Patrícia já estava nas empresas? Não, eu estava terminando. Quando ele foi para Barcelona, era o meu último ano de escola. Foi em 2017. Ela ainda fez estágio depois. Ainda foi fazer faculdade. Ainda foi fazer faculdade. Nessa época Enfim, eu ainda resumindo, não foi isso. Retornei, né? Depois surgiu outras oportunidades. Depois de uns 2, 3 anos que eu estava aqui, acho que 2009, 2010, eu fui para São Paulo. Fui fazer mais estágio. 2017. Fui fazer mais estágio, aí fui lá, rodei no restaurante do Eric Jacan, do Alex Atala, enfim, de cozinheiros conhecidos, e o Henrique Fogaça, né, do Sal, né, Sal, e já confundi os nomes, mas é o que fez os programas agora do MasterChef, né, com o Eric Jacan, inclusive. Enfim, todo um aprendizado, fiquei quase 2 anos e acabei retornando de novo, né? E estamos aqui até hoje na luta constante. Então, eu sei uma história muito legal, muito engraçada e muito interessante, que eu acho que ela merece ser contada aqui, que eu queria pra gente fechar essa parte da sua experiência com gastronomia, que isso fez toda a diferença, né, pro restaurante. certeza. Vocês fizeram toda uma mudança, acho que a gente pode... Quem conhece pode pensar no restaurante antes desse momento do Michael e pós esse momento de ter esse conhecimento e essa imersão realmente na vida gastronômica. Mas eu queria que você contasse, assim, uma coisa interessante que aconteceu durante essa sua passagem gastronômica com esses grandes chefes. Porque, às vezes, quem tá de fora e quer fazer um curso de gastronomia... Já até sei o que você vai falar. acha que são tudo flores, né? Acha que é tudo maravilhoso. Você pode até nem citar nomes. Mas eu queria que você contasse. Não precisa citar nomes. Não precisa. Mas contasse, assim, pra gente saber que realmente não é um glamour, como não parece. É fácil. Não é só o Masterchef. Porque quem assiste Masterchef fica assim, meu Deus, que pressão, que complicado. Pressão mesmo é o que esse rapaz sofreu. É dia a dia, pressão mesmo. Acho que você quer dizer a panelada que eu levei. Até panelada, ele levou. É muita coisa. Primeiro, que para você chegar a assumir uma praça, realmente, tipo... Como é que funciona um pouco para entender um restaurante de alta gastronomia, né? Para você assumir uma praça, o que é praça? Né? Você assumir ali, se você é o chefe de partida de frutos do mar, de carnes, das entradas, o garmanger, né? que envolve também saladas, a parte da confeitaria. Não é só porque você fez curso e que você já... Aí é que você vai moer mesmo, né? Aí é que você vai moer mesmo. Se você chegar muito estrelinhas, cara, ó, vai lá pro começo. Vai lavar a pia, ou vai lavar a panela lá na pia. Depois que você levar umas 3, 4 vezes a câmera fria e tal, você estiver preparado, com bastante produção, aí você vai subindo, né? Mais ou menos assim. Então, é sofrido, né? Não é... Então, Mar de rosas, né? Então, assim, eu costumo dizer, tem que gostar. Como para qualquer profissão tem suas dificuldades, mas a dificuldade da cozinha é grande, até porque, né? É bonito só cozinhar. Cozinhar em casa é uma coisa. Cozinhar por hobby é uma cozinhar coisa, por né? hobby é outra. Agora, no dia a dia, eu mesmo... Eu desisti de tentar tirar o cheiro da minha mão. Eu passava semanas, meses cheirando a alho, peixe, fumar. Já me vivia assim, já desisti de tanto truque que fazia. Deixa pra lá. Aí você chegava no ambiente assim, eu tô sentindo um cheiro de comida, que isso é a minha mão mesmo. Pode cheirar, que tá cheirando a alho, tá cheirando a tudo aqui, que você imaginar, tá. Não adianta, já tomei banho 10 vezes. Enfim. Então, assim, resumindo, para chegar lá você tem que conquistar espaço, né? E, lógico, humildade, tá todo dia ali, junto com a galera, disciplina, né? Responsabilidade. Enfim, fazendo eventos e correria. E aí, até que um belo dia eu consegui assumir nesse restaurante, em São Paulo, foi. E aí eu assumi a Praça de Frutos do Mar. E aí o chefe sempre costumava já dizer que, enfim, já brincava com todo mundo, mas comigo, como eu era recente, então é uma forma de brincadeira. Quem não leva por esse lado, né, leva para o pessoal, acaba se perdendo e acaba até perdendo espaço, né?
Então tem que levar pro lado esportivo mesmo. E aí ele sempre brincava comigo. Você não tem jeito, você não vai aprender nunca e tal. Não sei o quê. De vez em quando você rata alguma coisa, etc., como todos os outros. E até que um dia eu fiz uma bela de uma pipipi, né? E aí errei mesmo, perdi lá, acho que era vieira, foie gras e tal. Negócio caro, né? Essas comidas chiques. O cara ficou nervoso, lógico, né? E aí, bem na hora do azar, ele chegou. Ei. Aí pronto, aí pegou um negócio, quando ele provou, ele já jogou a colher. Seu, né? Você não sabe de nada, eu já disse a você, volte lá pra Lagoas, vai aprender a cozinhar, não sei o que. Pegou a panela, eu tava de costa, eu só calado, ele tava de costa. Pá! No meu ombro, aí eu segurei 2 vezes, 3, 4, 5, respirei, os caras olharam pra mim, eu... Não, eu tô aqui pra aprender, então vamos embora. Não, eu acho Então essa história vamos incrível, porque assim... E aí, acho que ele fez isso pra ver se eu perdia. Se você Ele tava me saia de testando. si, né? Ele tava me testando. Na verdade, depois me falaram. Eu disse, tá certo que foi um teste até Exagerado. passou do ponto, mas foi um teste. E você passou. Você ficou ali na sua e tal. Você ainda pediu desculpa, que eu ainda fiz, né? Desculpa, chefe, tal, não vou ratar mais. E no final da história, o dia que eu pedi pra ir embora, ele quase chorou. Né? Me abraçou e tal, disse que eu não queria, não vá. Até porque eu ia para outro restaurante concorrente. Não era nem Alagoas, eu era para outro restaurante concorrente que tinha me chamado, né? Ele, não vá, veja o que você quer, eu te mudo de praça e tal. Eu disse, não, chefe, eu tô para aprender mesmo, é outro primeiro, não tem nada a ver, muito obrigado por tudo, etc. E que bom, né, que você soube tirar de uma situação bem chata e bem, né, complicada, que poderia causar um problema. Imagine hoje você dando uma panelada nas costas de uma pessoa que trabalha com você. Você vai pra cadeia. Não, nem Danos cogito. morais, Né? materiais A gente vai pra cadeia. e tudo Nem mais. cogito. E que você, nessa época, soube tirar o aprendizado Sim. disso, tirou por menos, e hoje tá aqui contando essa história pra um monte de gente, né? E São é muitas Foi histórias. um aprendizado. História São muitas histórias. E é a história pra contar, né? É a história pra contar. É engraçado. Sim, Eu- daí você também tem que falar da sua parte, que foi um aprendizado tudo isso para você. Você Sim. trouxe aqui para Maceió, né, para o nosso restaurante. Não, sim, como eu falei, né? Tudo isso que eu fui em busca de aprendizados e de atualizações pra gente, né? Então, cada vez, né, quando eu voltei de Barcelona, refiz o cardápio, fiz todo um planejamento, né? A cozinha. Na época a gente traçou a cozinha toda, não tinha muito isso aqui de equipamentos, né? Então importado, a gente viajou, foi para feiras. Me lembro que aqui a gente não sabia nem o que era uma máquina a vácuo, que hoje a embalagem a vácuo, até em casa hoje em dia a gente faz, entendeu? Então assim, Mas até era a outra própria realidade. tecnologia, né? Era outra realidade, Ela né? foi A tecnologia avançando não e você chegava vai aqui. conhecendo, né? Enfim, Novos vários outros equipamentos. upgrades, Não, e a gente fala muito aqui, inclusive tem falado muito durante essa temporada, nesse grande desafio, porque é o desafio da segunda geração, né? Nós somos da segunda geração que assumiu os negócios e o Brasil, a origem das grandes empresas brasileiras são empresas familiares. E o desafio de entre você conseguir dar andamento e pegar o que teve de bom e transformar em melhor, é muito desafiador. A gente vê a quantidade de empresas que quebram na segunda geração, porque não vivenciou esse aprendizado, porque não conseguiu evoluir com esse aprendizado. Então, é muito importante a gente trazer essa vivência, porque é o que faz o divisor de águas. Se você tem a oportunidade de estudar, de conhecer, de ter novas experiências, trazer para a empresa, ser aceito na empresa e aplicar, é a possibilidade de um sucesso. Mas, se não, é a certeza de um fracasso. Exato. Você tem que estar preparado aí para assumir o que já está construído, né? Dar continuidade e, lógico, sempre evoluções, né? Porque cada geração que passa, ou cada década que passa, muita coisa modifica, né? Verdade. E é muita audácia minha, né, minha gente? Eu pegar e trazer petiscos para vocês comerem, né? Mas falando nisso, o que acontece? Eu falei que a gente tem muitas coincidências, né? A nossa vida se entrelaçou. Eu conheci o meu marido no barco do pai da Patrícia e do Michael, né? A gente se conheceu. Ele já era amigo do Michael antes de saber que eu existia.
as nossas empresas. É engraçado. O meu irmão é casado com a Patrícia, é alérgico a camarão, né? Ela tem uma casa de camarão. Posteriormente, Michael também se casou. A esposa dele também. Alérgica a camarão. É bom que não dá prejuízo, Não né? é isso, a gente fala que era um item, assim, na seleção, Essencial. entendeu? Quando ia fazer a seleção de marido e esposa, tinha que ter lá, ó, não dá prejuízo nos restaurantes. Boa, mas também compensação nas outras coisas, né? E aí, assim, temos histórias muito parecidas. Somos irmãos que assumiram e que deram continuidade aos negócios dos pais. Posteriormente, os nossos pais vieram se separar, a tomar caminhos diferentes. Inclusive, eu queria mandar um beijo enorme para o Percival, que faz parte da minha história, da minha vida, que eu tenho um carinho enorme por ele, que é o pai da Patrícia e do Michael, que deu início a tudo isso, né? A gente precisa enaltecer e tirar o chapéu Com pelo certeza. grande empreendedor, né? Pelo grande visionário que ele Sim. foi durante todo... corajoso, né? De fazer o que ele fez. E hoje ele seguiu um caminho diferente e vocês estão dando continuidade. E eu queria que vocês falassem, assim, um pouquinho da entrada da Patrícia com a parte... que foi inicialmente com a parte de nutrição, dando continuidade a todo o setor administrativo. E os próximos passos, né? O que está por vir aí? Por que vocês acreditam tanto, investem tanto em estar sempre proporcionando um ambiente mais agradável, um ambiente acolhedor? Sobre também um pouquinho dessa estratégia do turismo, né? Como foi que vocês enxergaram esse nicho? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente conseguir chegar nos próximos passos. Vou dar continuidade à minha introdução na empresa, né? Uhum. A questão que eu falei no início é que eu fui protegida, né? Era menina, né? Então, o Michael aprendeu todos os setores, teve a iniciativa própria de estudar a área que ele não tinha conhecimento. E, que nem a gente conversou, o ano que ele foi era meu último ano de escola. E eu ainda não tinha entrado nas empresas. Quando eu tive esse norte pela minha mãe do que fazer de formação, né, acadêmica, e fui para a parte de nutrição, me decepcionei de não ter achado outras portas dentro da área de nutrição, porque eu achei que eu poderia fugir dos restaurantes. Então, que nem ele falou, né? A gente foi conduzido pelos nossos pais para dar continuidade no negócio que eles tinham construído. Então, eu escutava muito em casa, poxa, mas você vai abrir mão de um nome que a gente batalhou tanto para construir, algo que já está consolidado, que é difícil, né? Você criar um nome no mercado, se manter estável no mercado e crescer. E eu abri mão de tudo isso. Mas é aquela coisa que a gente conversa muito em família. E que, né, com o Lolinha e a Fanny aqui conversando com vocês falaram muito. Quando você vive em casa e você vê a parte boa, mas também você vive a parte ruim, então você tenta se afastar daquilo. Então, qual era a parte ruim? Almoços, eu escuto muito a Fanny falar isso. Almoços, de vez de falar sobre, sei lá, coisas da vida, da escola, do filho, o que a gente conversava dos restaurantes. A gente saía para comer na rua, a gente conversava sobre o quê? Porque esse aqui a gente pode levar também para o restaurante, e essa aqui é uma boa ideia. A gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Trabalhar, Não né? sai. Então, eu via aquilo e fazia, nossa, mas eu não quero isso para mim. O que eu não tinha discernimento na época, pela idade, é que aquilo ali acontecia muito dentro da nossa casa porque era uma empresa familiar. Era meu pai e minha mãe trabalhando na mesma coisa, dentro da mesma empresa. Então, acabava que o trabalho ia para casa. Mas se eu tocasse esse trabalho, né, a empresa, e o meu marido não, a gente ia ter assuntos diferentes. Eu não estava levando trabalho para casa, mas na época eu não conseguia Alcançar desmembrar isso, né? O que eu via era o exemplo em casa, que a gente só falava disso, a gente só fazia isso. E para uma criança, adolescente, você vê isso como negativo. Então, eu tentava ver o que eu vou fazer para fugir disso. E aí, minha mãe gostava muito de decoração. E aí, eu ia junto, né? E pensava assim, eu posso fazer arquitetura,
né? A parte de decoração, né? Projetos. E aí eu tinha uma amiga na escola que também era muito apaixonada por arquitetura e a gente fazia plantas com papel. De vez de ser com maquete e tudo mais, a gente fazia com papel. A gente dobrava, construía casa, cama, armário, cozinha, fazendo aquela ilusão, E aí eu dizia, é isso que eu gosto, quero fazer. Mas aí quando chegou na época, realmente, de fazer uma escolha acadêmica, eu vinha na mente, assim, tudo que minha mãe conversava. Minha filha, você vai abrir mão. E aí eu via algo muito consolidado, algo tudo muito pronto, e eu abrindo mão de tudo aquilo. E essa fase, a gente ainda não tem a maturidade de dizer, poxa, é a decisão da minha vida. Na verdade, é muito cedo, né? É muito cedo. Eu sempre digo que eu acredito que seria ideal as escolas, a educação ter Falta empreendedorismo. Muito. Tocar. A gente vê aí a finanças, economia, a gente não aprende a gerir o nosso dinheiro. E aí, de nossa repente, formação escolar. Não é? De muito repente, a gente pobre tem que nessa tomar parte. a decisão da nossa Do vida nada. sem saber, Exato. sem conhecer. E aí eu dizia, eu vou pela parte, vamos dizer, lúdica da minha história, da minha cabeça, da parte de arquitetura, que seria mais, na minha cabeça, um hobby, né? Ou ir para onde eu realmente eu vi assim, é o braçal, vou e já tá caminhado, eu vou entrar e toco com eles. É só seguir, né? É só seguir. Então eu fiquei muito nessa dúvida. Mas quando ela me apresentou que nutrição era obrigatório e ninguém da família tinha ido, é aquela história que o Michael falou, como é que eu cobro sem saber? Então, ela me mostrou isso, eu disse, vamos e seja o que Deus quiser. Me formei, não exerci nem em outra área, nem dentro da empresa. Porque enquanto eu fazia a faculdade, é o que eu expliquei, eu comecei a entrar na empresa aos poucos e eu não via onde eu ia entrar. Eu não conseguia saber, e aqui eu vou fazer o quê? E aí eu sempre ia como cliente, vamos dizer assim. Eu sentava na mesa e era servida. Porque se eu não trabalhava, eu fazia o quê lá? E eu fazia, meu Deus, eu vou para aqui, o que é que eu faço aqui dentro, né? Eu sempre só acompanhei, não era que nem o Michael que foi trabalhar em cada setor e depois ele sabia tudo e meio que, vamos nessa, vou administrar tudo que eu aprendi. E aí eu comecei a sentar no escritório com a minha mãe e tomar ali, aprender com ela a parte financeira, pagamentos, A parte né? mais administrativa, né? Que tá onde ninguém vê. Eu vi Isso. que ela estava assim um pouquinho perdida e eu falei, vamos Vem pra cá, comigo, porque vem comigo que eu vou te ensinar a minha só parte. você estando lá dentro para você ver o que pode sobrar para você, né? Essa sobrinha aqui não tem ninguém fazendo, faz aqui. Então eu ia e fazia os cheques com ela, ajudava a ir no banco, então eu batia ponto no banco com a minha mãe, porque antigamente a gente ia presencial, né? Então a gente já conhecia todo mundo em todos os bancos que a gente tinha conta. E aí eu fui indo. Aí sentava uma tarde toda ao lado da secretária. Secretária que fazia listagem de pagamento, de separação dos boletos, sistema, começou a ter sistema, né? E começou a implantar a parte de informática. E aí eu fui indo, até que quando eu me formei, se eu não me engano, aí conheci Luiz, né? Todo mundo, a parte, vamos dizer, comercial é Luiz, mas para nós é Lulinha. E aí conheci Lulinha, e aí veio o casamento, tudo, e nesse meio tempo aí eu comecei a assumir o setor da minha mãe. Quando eu casei, meus pais se separaram. Então foi tudo no mesmo ano. E aí, com a separação dos nossos pais, já estava meio que organizado administrativamente. Meu pai ficou com uma das empresas e a gente, com a nossa mãe, ficou com a outra empresa. Os dois chamavam Imperador dos Camarões, na mesma avenida. Então, a gente teve um dilema de como seguir padrão na empresa com duas administrações. Olha só, e olha que coincidência! Meio que assim, tudo que eu conversei com meu marido, que ele passou na família dele, passou nas empresas familiares, na empresa familiar, do nada começou a acontecer na minha. E aí o Lulinha teve que ver toda essa história acontecer de novo, sem poder interferir, né? Mas relembrando tudo que passou, você também, porque nossas famílias
virou uma, É. né? Não existe uma família e outra, a gente vive juntos. E eu costumo só dizer, viu, Paty, sem querer te interromper, mas eu costumo dizer que o meu irmão, ele passou a ser um sócio muito melhor depois que ele começou a conviver com você e ver o que realmente é ser uma mulher que trabalha, que precisa tomar conta do marido, tomar conta dos filhos, tomar conta da empresa, Exatamente. fazer feira, dar conta de tudo e dar conta da empresa. E tá com a Porque- cabeça boa. Exato, porque E a você cabeça- fazia a mesma coisa que eu fazia. Exato. A sua função era a mesma função que eu tinha dentro da empresa. Então, muitas vezes ele tinha algum tipo de cobrança comigo por ele não entender todo o outro O contexto fora, Por dentro trás, fora né? da empresa, né? E todo esse desafio, né? Que nossa próxima temporada, já dando spoiler aqui, né? Nossa próxima temporada, ela vai falar sobre mulheres. E esse desafio de você ser mulher, de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser dona de casa e de você ser empresária, empreendedora, administradora, não é fácil. E ele se tornou uma pessoa muito mais sensível, e uma pessoa melhor e um sócio melhor quando ele começou a ver isso dentro da casa dele, Exatamente. né? E eu acho incrível porque a gente consegue trazer essas coincidências, né? E trocar essas ideias e ajudar, colaborar um com o outro. Isso é a família, né? E isso É. são empresas familiares. É. E você vai lá, essa semana eu cheguei no escritório, ela estava sentada lá no escritório, e a gente Quando chega abriu lá no a porta, restaurante. isso foi ontem. Foi. Né? Aí eu, oi, tô aqui, trabalhando com o computador na mesa dela. E a gente chega lá no restaurante que nós somos Você clientes. trabalha na minha casa. né? Aí eu chego lá, Eu chego ela na no minha meu sala, quarto. tá o cunhado na minha cadeira, no computador. Opa! Oi, sócio. Vai apagar o boleto também? Paga ele, não é só pra vir ocupar o espaço, não. E isso são É empresas assim. familiares, né? É. Isso são empresas familiares. A gente E tá você conversando. tem a mania, né, de ligar. Cunha, eu tô indo pra sua casa, vou usar lá, tá, o espaço. Pare de ligar, você já é de casa, pode ir. Você sabe até a senha da porta. Mas entre. eu acho que é importante a gente ter Sim. esse limite, né? Sim, Porque se a é. gente não consegue separar, é o que a gente vem falando aqui desde o Porque senão começo. atropela, aí atropela né? as coisas, Senão mistura bagunça. demais. Isso, a gente poder realmente chega uma hora que às vezes eu olho pro meu irmão e falo assim, peraí. Vamos deixar pra conversar isso segunda-feira no escritório? Vamos Você e curtir Fanny um fazem pouquinho? direto isso. Vamos aproveitar aqui um pouquinho, porque senão você é tomado... Mistura as coisas. Isso, é tomado por esse universo, por esse horizonte, e de repente você diz, peraí, o que é que eu tô fazendo, né? E o grande desafio, que é isso que eu queria chegar nesse contexto com vocês, como que vocês conseguem administrar, se é que vocês conseguem, né? E de que forma, e que mensagem vocês poderiam deixar para quem tá nos assistindo, para quem tá nos ouvindo, para quem tá acompanhando toda essa temporada aqui de empresas familiares. Sim. Porque eu acredito que aqui em Maceió, aqui em Alagoas, a gente tem grandes cases, e vocês são deles, né? De sucesso, de empresas que conseguiram, passaram por situações difíceis, passaram por rupturas, por quebras, por problemas financeiros, por desafios de economia. Primeiro que você sobreviver. Você nasceu em 80... Qual foi o ano? O que A nasceu empresa. a empresa em 89. 89. Em 89. E sobreviver com sucesso, evoluindo, sendo uma empresa moderna, trazendo uma gastronomia de alta qualidade, que é referência, né? Aqui, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O que é que vocês atribuiriam para ser realmente o segredo de atender turismo, de atender o público local? Porque meu Deus, meu cartão de crédito, coitado. Ou é delivery, ou é Fone presencial. fogão. Fone fogão, nosso preferido, nosso queridinho. E o chiclete também. E o A gente tem que chiclete. falar do chiclete. Temos que falar de chiclete. Eu acho que Sim. puxando esse É. gancho do turismo, eu queria que vocês... que o chiclete é um dos segredos, Sim. né? Exatamente. Queria que vocês falassem assim, qual que é o segredo? Vou deixar É para a uma Patrícia falar. pergunta bem profunda, Isso. mas existe um contexto para esse segredo, né? O contexto inicial foi muita ralação. Eu vi meus pais ralando. Essa é a palavra. Então, Muito assim, esforço, muita muito dedicação. esforço. Sem final de semana, sem Não, feriado, sem... nada. Então, assim, infelizmente, mas felizmente, o meu pai abriu mão de muita coisa. Por opção, por ele ser totalmente viciado em trabalho, enlouquecido por trabalho, só meio que por uma fase da vida só sabia fazer isso. Então, ele abriu mão de acompanhar os filhos.
Então, meu pai não sabia muito lá o que estava acontecendo com a gente. Mas ele estava focado em criar o nome, a marca e fazer a marca crescer. Minha mãe auxiliou muito na empresa, mas também ela se dedicou muito a gente, porque existia essa ausência da figura paterna, né? Então, alguém tinha que tocar o barco. Ela é de uma família de... mais uma coincidência. Olha só. Vamos lá. A minha mãe, ela tem 10 irmãos e a sua mãezinha tinha Também. 10 irmãos. Irmãs, né? Era a casa das 11 mulheres. Então, assim, tem muita coincidência na nossa família, até nessa parte aí da família, quantidade de irmãos. Minha avó perdeu um casal de gêmeos, sua avó perdeu 2 mulheres gêmeas, e era para ser 13. Então, a gente tem muita coincidência mesmo. Que eu digo que não são coincidências, tudo isso é Deus. Né? Com certeza. E aí, voltando rumo... Do prato. Não, do segredo. Do Vamos assim, segredo. Do né? segredo. Então, assim, muito Relação. esforço. É um respeito mútuo, né? O que, enquanto um tava ali numa batalha, o outro tava em outra batalha. Exatamente. Né? Então, Michael falou tudo agora. Existiu um respeito nessa questão de temos filhos a cuidar, criar, crescer, dar uma educação, e temos a empresa que também é outro filho, que a gente precisa dedicar tempo, trabalho, esforço também para crescer, educar e virar, né, o nome que hoje em dia tem. Então, existiu esforços, dedicação, trabalho, esforço. Eu acho que a base do Imperador foi essa. Hoje, o que é que existe, né, os filhos tocando agora? Porque a administração hoje sou eu e Michael. Michael tem mais um empreendimento que faz parte do Grupo Imperador dos Camarões, que é o 759 Parrilha. Que também foi supervisionário, né? Trouxe a primeira parrilha para aqui para o estado. Primeira parrilha. Uma casa incrível, linda. Interna, né? Com refrigeração junto com a parrilha ali. É uma logística bem que ele pode... Vamos deixar ele falar um pouquinho. Que ele pode falar melhor. Não, do parrilha... Enfim, foi um trabalho de... Na verdade, ele é uma pós-graduação, né? Eu fiz, vou chamar já até de mestrado. Graduação, né? Com os pais, fiz a colégio, faculdade com pós com os pais, e para mim aquilo ali era um mestrado. Era, tipo, para poder me realizar e até para me testar, né? Se realmente tudo que eu aprendi, eu tinha capacidade de tocar algo sozinho. Né? E graças a Deus, né, ele ainda é um bebê, né? Tem 5, vai para 6 anos. Mas é um case de sucesso incrível. Amém. É um case de sucesso, uma casa enorme que tem... Você tem quantas pessoas ali dentro? 65. Imagina, 65 pessoas, né? Visionário de trazer uma casa de parrilha aqui para o nosso estado. Hoje já tem várias, mas você foi o primeiro, foi o pioneiro, né? 65 colaboradores, 65 colaboradores. E assim, é impecável, serviço impecável, comida impecável. Eu costumo dizer um pouquinho, ser até um pouquinho, que era algo, né, que quando meus pais eram casados, e a gente, todos os domingos, a gente faz churrasco, né? Você participou de milhões de Era o hobby. Então, assim, era o nosso hobby. E a gente sempre dizia, eu vou ensinar o Alagoano a comer carne. E chegou a hora. Então, assim, eu posso dizer um pouco que eu ensinei um pouco o Alagoano a comer carne. Porque foi batalhador. Foi desafiador colocar o alagoano em si para comer uma carne mal passada. Foi difícil. Ele fala isso pelo dia a dia, né? Dia a dia. Muito difícil. Manda voltar, então, assim, manda torrar a carne. Você meio que, não vou falar obrigar ou exigir, mas era ensinar, né? Tentar demonstrar com certas palavras, com cuidado, que a gente não teria como servir aquele ponto. Certas carnes não combinam. Né? Então foi todo um ensinamento, um aprendizado que, graças a Deus, conseguiram aderir bem a essa nossa insistência, né? E, enfim. Então, voltando para o que o que a gente pode deixar como uma palavra, uma frase. Um aprendizado. Um aprendizado para uma empresa familiar hoje poder ter sucesso, é esse respeito mútuo, né? Eu acho que cada um que faz o seu papel dentro da empresa tem que fazer bem feito, lógico.
E tem Mas- que e respeitar tem que que é respeitar- a área daquela pessoa. O E espaço respeitar do o outro, espaço do né? outro. O Eu espaço. acho que a sociedade é isso. Você tem que um respeitar o outro. Se não respeitar, não vai para frente. Nem É. entre amigos, nem entre família, né? E aderir novas ideias, Exato. né? Então, acho que Novos antes de formar uma pensamentos. sociedade, você tem que deixar muito bem traçado o que cada um vai fazer, o que é responsável, o que não é. Né? Tem que pegar Quando um a contrato e gente redigir vê, bem as normas internas. Quando a gente vê porque um senão- ponto da área do outro, a gente tem um diálogo. Exato. Não chegar lá executando e mudando o que a pessoa... Interferindo, né? Interferindo. Isso. Então, eu tenho um meu setor, quando o Michael vê algo que ele acha que poderia ser feito diferente, ele vem até a mim e conversa. E aí ele fala, ó, você decide, mas a minha opinião é essa. Então, assim, ele sabe que ali a decisão final é em conjunto, mas se eu, que sou responsável pelo aquele setor, não concordo, ele aceita que vai ser diferente da opinião dele, porque quem é a pessoa da frente ali sou eu. Mesma O coisa... tomador de decisão é o Exato. dono do setor. Né? Exato. É o responsável pelo E setor. a gente se dá muito bem, graças a Deus, na administração da gente, porque a gente tem realmente esse respeito. A gente vê que não dava certo quando se passava, quando o Michael executava algo e depois chegava e desfazia tudo que ele fazia, aquilo matava ele. Então, assim, ele respeita porque ele sabe que não é legal ser feito isso com alguém, a mesma coisa comigo. Então, né, eu respeito, porque eu sei que não vai ser legal quando ele entrar na minha área e passar por cima do que eu fiz. E, assim, o que eu acho também muito legal de falar é o que você falou. Hoje, você tem um sócio que consegue entender todas as dificuldades que você passa na sua vida pessoal, porque hoje ele tem dentro de casa e consegue enxergar. E eu sempre falo, se eu tivesse tido filho primeiro, antes do Michael, eu não sei se ele teria o mesmo comportamento que ele tem hoje comigo. Ele consegue entender dificuldades minhas na empresa, que eu gostaria de estar muito mais dedicada à empresa. Eu gostaria de A executar gente se cobra função tanto, né? muito Tati? melhor. Já teve um dia que ele me abraçou na sala e eu caí em lágrimas, porque estava desandando o meu setor na empresa, estava desandando a minha educação com a minha filha, ela não estava comendo nada, tudo desandando, e eu, Mike, eu não estou sendo 100% em nada. A gente Tá tentando tudo equilibrar pela os pratos e os metade. pratos tudo caindo, Tudo né? caindo. Tudo que, meu Deus, caiu um, quebrou o outro, quebrou. E eu agora? sei. É que o que você é se isso, cobra muito, Né? né? E agora tá vindo mais um pro Mike, é mais um desafio, é maravilhoso, mas é desafiante, né? A maternidade, a paternidade, a logística de E casa. mais uma vez o meu filho vai nascer durante uma obra. Minha mulher tá aqui. Você tem que fazer filho e fazer obra, por que você não faz um ou outro? É porque são os dois filhos ao mesmo tempo. Isso, né? É um Gêmeos. filho daqui, outro filho daqui. Não precisa se preocupar não, que é feminista. A gente também não falou do chiclete. Eu vou deixar para você falar dele. Eu acho assim, eu acredito, eu acho muito legal ouvir. Eu tô aprendendo tanto com essas conversas. Porque é o desafio da gente organizar nas nossas gestões as nossas dores. É sobre isso. É sobre a gente enxergar qual que era a maior dor. Você acabou de falar. Não, por mais que existisse uma separação de funções, existia uma interferência o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro era uma interferência. E agora a gente se policia enquanto gestor para a gente contribuir, colaborar no setor do outro e não interferir, né? E aí, eu acho que falar do sucesso que é o chiclete, né? Porque eu nunca vi chegar um turista aqui nessa cidade Sem ter escutado pelo menos a palavra, e sem né? querer comer e conhecer o chiclete de camarão. Não né? sabe nem qual é a casa direito às vezes, mas virou sabe. praticamente um patrimônio. E isso virou e teremos aí novidades em relação a isso, né? Mas, quem sabe mais na frente, em outra temporada, a gente vem aqui contar A gente está o fazendo que vai aí ser umas renovações. Isso, né, o futuro do chiclete de camarão. Mas eu queria que vocês contassem de onde veio esse insight, como foi essa receita. Vocês são, mais uma vez, os pioneiros, vocês que trouxeram. Tem vários outros agora restaurantes que fazem a mesma coisa, né? E o que é bom se copia, é normal, lógico. né? Lógico, e é até um orgulho, a gente fica orgulhoso, né? Mas vocês que instituíram, que trouxeram a receita, como que foi isso? Eu acho muito engraçado quando eu chego nos restaurantes e sabe o cara tá chiclete de camarão. Chiclete de camarão. Assim, Pô, Chiclete que de massa. camarão. Antes eu ficava meio... né? No No início, início né? você ainda não tá acostumado. Pô, o que esse cara tá copiar. fazendo, copiando.
Não pode. Vou mandar um processo, tá? Você quer? Aí depois, pra que isso? Não é? Tá tão legal, pô. Vocês estão copiando porque é bom. Porque é né? bom, fez Só sucesso. se copia o que é bom. Exatamente. Então, E como foi assim? Quem foi que Aí- trouxe a ideia, a receita? Como foi? Conta um pouquinho só dessa história pra gente. Então, houve Entendi. teste dentro da empresa, né? Foram feitos... Foi criando o cardápio, né? Meu pai e minha mãe pensavam numa receita e testava, dava Criar certo, algo colocava. diferente, assim, Né? inovador, né? E Então- a gente foi testando. Como outras receitas que já são características... Assim, são tradicionais. São né? referência, São né? referências. A gente tem os pratos tradicionais da casa. E o chiclete foi um teste. Foi um teste de fazer um camarão com queijos. Mas aí a mistura da quantidade, proporção e tipos de queijo Para formar criou uma liga que na brincadeira parecia uma liga de chiclete. E aí se pensou em colocar o nome chiclete de camarão, que foi uma bela sacada, porque é um nome que atrai curiosidade. Tudo que é curioso, você vai atrás. Então, o turista vinha, escutava esse nome, achava engraçado e queria saber o que é. Quero provar, quero conhecer. Faz bola, faz sopa e tal. Cria várias, né? Cria várias... E isso foi Brincadeira, né? atraindo, o nome do prato cresceu tanto que ele às vezes não, muitas vezes, ele é mais conhecido do que o próprio nome do restaurante, né? E aí hoje se torna, a gente considera que virou um prato típico da cidade. Porque onde você vai de restaurantes turísticos, no cardápio tem chiclete de camarão. E a gente fala assim, a gente brinca que muitas vezes, por ser o criador do prato, ser o autêntico, se torna um ponto ali já fazendo parte do roteiro de quem Sim. vem para Maceió. É, tipo assim, eu vou pra Maceió, eu vou no Farol, eu vou nas praias, eu Passeio vou de com jangada. passeio de jangada e eu vou comer o chiclete de camarão. Aonde? Exatamente por aí mesmo. Né? Quem Uhum. criou o autêntico. Então, muitas vezes a gente fala, ó, o turista ele vem já com um roteiro e a gente, graças a Deus, por um trabalho de muita divulgação, né? Meus pais participavam no de começo feiras não em São foi fácil, a Paulo. gente- Eles tinham muito relacionamento com a parte turística, assim, de guias de turismo, de As passeios, agências, agência, de sair na praia panfletando. Meu pai mesmo distribuindo panfleto ao cliente na areia da praia. Nós tínhamos van. E aí, a história do prato, ela cresceu por curiosidade no nome. O nome foi a sacada, sabe? Ele é quem fez o cliente ter essa curiosidade e fazer o prato crescer e se tornar conhecido. É, lições de marketing, né? É. Você conseguir trazer um nome atrativo para um prato que, teoricamente, não é tão complexo, é simples. Mas o servir dele também chama atenção. É tipo um Tá. showzinho. Ou seja, a É. experiência. A experiência. Naquela época a gente É. chamava que tinha que criar um show, algo diferente. Hoje o termo é algo instagramável. Instagramável, Né? exatamente. Isso, a Instagramável, gente isso inventou mesmo. algo instagramável Na há época. 20 né? anos. Acho que esse prato já vai... É 2000, né? É por Há aí. 20 anos atrás. Ó. Então, o servir dele mostra a liga que não rompe 24. e parece uma liga de chiclete. 24 Então, é até 24 bonito de anos. ver o garçom servir. Então, todos os nossos garçons aprendem a forma correta. Não é simplesmente Servir. colocar um prato Não. na mesa, né? Temperatura, se não chegar na Temperatura, temperatura certa, ele não não vira dá chiclete, liga. não dá liga. O próprio garçom já sente não O mexer ali. cozinheiro lá tem que ter um braço mecânico bom, a gente chama de braço forte. É. Se não tiver braço Se não forte, dá liga. não dá liga. Por isso que muitos que copiam acabam sem entender, né? Porque alguns acontece do cliente em outras casas provar e dizer, mas eu não entendi por que é Não chiclete. é igual, Não né? deu Eles a falam. liga. Prove o nosso que você vai entender. Aí ele, por que? Eu disse, é isso aqui. Eu disse, não, onde eu o fui não tinha garçom nada a ver. vai Só até veio um lá negócio aqui, em cima e não é. rompe, sabe? Aí é maravilha. Aí quando a gente vê, é orgulho, né? Ou Quando a seja, gente vê aquela liga rompendo, a gente faz... deu errado. Você não serviu certo, não. Volta, não tá correto. Porque, né, a gente sabe que uma vez ou outra sai do padrão, infelizmente, mas a gente tenta manter o padrão. Então, eles já sabem a temperatura correta, eles já sabem... O garçom pegou aqui, ele já sabe se tá no ponto certo ou não. É costume. É a né? prática. É o prática, hábito, do né? dia a É um dia. aprendizado. É. Então, gente, eu acho que é isso, né? É mais uma empresa familiar que é uma referência para mim, mais uma empresa familiar que contribuiu
para o meu aprendizado, vem contribuindo desde que nós nos conhecemos, mas eu acredito que esse episódio ele pode trazer uma visão para as pessoas que são leigas, de fato, de como é que funciona um restaurante, né? Que é muito além de misturar ingredientes, que é muito além de sentar ali e pegar o troco e treinar um garçom, que é um contexto muito complexo. Hoje, vocês têm... Vamos falar só os números, que eu adoro os números, a quantidade de pessoas, quantas casas, vocês estão passando por uma reforma... O que estimulou essa reforma? O que vai acontecer depois dessa reforma? Vamos convidar todo mundo a conhecer, né? A ir lá, conferir como é que vai ficar essa reforma maravilhosa. As novidades. Hoje a gente tem a Imperador, que a gente chama Imperador Praia, que é um quiosque de praia, que é o início da história, né? É onde começou o Imperador dos Camarões. Então, ele tem ali a cara de Alagoas, a cara de Maceió. Porque Maceió tem uma orla rica, com barracas, com estruturas de atendimento de restaurante. Então, são estruturas que possuem mão de obra, uma quantidade bem considerável, né? Então, no Imperador Praia, acho que a gente está com números do nosso 55... grupo, vai para 180, 170, 180 pessoas. Ou então, seja, a gente acha assim, um quiosque de praia não cabe muita gente. A gente tem uma média de 55 funcionários lá, né? A gente atende bastante clientes e, assim, indiretamente tem questão de fornecedores, terceirizados, manutenção terceirizada, serviços terceirizados. É toda uma gama, né, que a gente contexto por trás, né? Que ninguém uma imagina. cadeia, né, gente? Eu costumo dizer que o comércio e o turismo é quem mantém o nosso estado. Exatamente. Né? Qual que é a economia do nosso estado? Que um dia foi cana-de-açúcar, usina, hoje é comércio e turismo. Né? Todos os setores que são voltados para o comércio e para o turismo são os que mais empregam, são os que mais geram renda, são os que mais pagam impostos. Exatamente. Né? São os que mais fazem a economia circular. Então, muito obrigada por vocês continuarem acreditando, né? Perante tantos desafios. Muita vontade de desistir, mas aí tá dando emprego para essa quantidade enorme de pessoas. A gente sabe... Nós que somos do setor pessoal, sabemos o desafio que é você captar mão de obra, qualificar a mão de obra para muitas vezes o concorrente vir pegar a sua mão de obra e você começar de novo do zero. É o nosso é o ponto, assim, a maior dificuldade. É o que eu mais ouvi aqui, sabia? É de manter uma equipe. É qualificação. É o que faz, às vezes, a gente travar uma evolução, um crescimento muitas vezes. por causa da mão de obra. A gente até ter uma mão de obra especializada. Em outros ideias não, de sabe? projeto. A gente fala, nossa, a gente não tá conseguindo às nem vezes fechar uma aparece equipe. um empreendimento na nossa mão, assim, monta ali que vai dar, mas quando você o fala, motivo eu não que a consigo gente completar não... o meu cargo, os meus setores, como é que eu vou construir uma empresa difícil. nova? Ou seja, o que é gestão? O que é você manter uma empresa? É gestão, processos e pessoas. Com certeza. Sem esse tripé de gestão, processos e pessoas, ninguém consegue crescer. Não. E a gente tem essa experiência de construir e formar a nossa mão de obra, né? A gente capta a mão de obra do mercado, trabalha ela, constrói ela, deixa ela pronta e entrega ela para o mercado de trabalho. Então, eu acho que é motivo de muito orgulho, né? Vocês poderem bater no peito e dizer a quantidade de garçons que vocês formaram, a quantidade de profissionais do setor que vocês formaram. Possivelmente, vocês devem ter história de pessoas que saíram e abriram seus próprios negócios. E que bom, né? Sim, sim. E que bom que a gente está fazendo aí a economia crescer, a economia circular. E esses desafios da empresa familiar, eles trazem um crescimento muito grande para a nossa vida. Por isso que o tema principal aqui do nosso podcast é Conversas que Cativam. Vocês hoje, para variar, e mais uma vez, me cativaram e eu tenho certeza que vai cativar todos vocês que estão assistindo e que estão escutando. Então, eu queria finalizar, fechar aqui com o nosso último brinde. Todo mundo tem vinho ainda? Eu tenho um golinho aqui, eu acho que eu fui bebendo demais. E ele falou que não ia não isso tomar. que eu ia falar agora. É bom que o vinho vem, as coisas vão fluindo. Queria propor um brinde de agradecimento por essa Obrigado a você. conversa Saúde, maravilhosa. Sucesso. Sucesso nas empresas. Não deixem de conhecer e de conferir o Imperador dos Camarões pós-reforma, Sim. né? Isso.
Que inclusive não falamos, né? A gente está parando ficou em agora no mês de junho, né? A gente vai estar fechando a casa. Delivery também vai parar, né? Um pouquinho, teremos que parar. A gente vai fazer Corajosos. umas férias coletivas agora. São São riscos a se São passar. riscos a assumir para colher novos frutos. É, né? Verdade. Então a gente vai ficar aí uns 2, 3 meses parados em off, só trabalhando internamente. E aí convidar todos que em setembro estamos de volta. Enviaremos aí um convite para todo mundo, para a sociedade, para que venham conhecer a nova casa, a nova cara. Voltaremos de com nova cara, né? Com nova cara. Não, exatamente. e outra, mais uma lição, né? Porque você parar um restaurante para trazer uma melhoria, uma benfeitoria que o cliente vai sentir, isso é para poucos. Por isso que eu sou fã de vocês cada vez mais. E mais uma vez eu vou ser audaciosa, como vocês já conhecem, de convidá-los, né? Eu queria agradecer vocês, dando o meu mimo, da minha cocadinha que eu faço com todo amor e carinho. Eu já Outro- falei pra Lana, a Lana tem que... No outro episódio, quem Você ganhou tinha fui que- eu. Porque meu marido não come, como você falou, né? Ele é totalmente Ele é anti-coco, mas aí anti-coco. a Paty E foi eu que... sou a fã do coco. Isso aqui E toda deveria vez virar eu ganho da minha produto de- Eu cunhada. também acho que você deveria produzir para vender. Para poucos e seletos convidados do Retórica Podcast e algumas pessoas assim que a gente escolhe para ganhar. Então eu queria agradecê-los, não tenho nem Obrigada. palavras para agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Foi Imagina. maravilhoso esse tempo. E eu espero que todos vocês possam conferir, conhecer, gostar, se emocionar e aprender com esse episódio de hoje. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Obrigada a Obrigado, você. obrigado a você.